E aí, pessoal, tudo bem? Bom, eu queria falar com vocês hoje sobre convencer vocês, mostrar para vocês, tá, por A mais B, que todos somos criadores, tá? Podemos atrelar isso como criadores de conteúdo para rede social, mas nós sempre expandimos isso. Aliás, nós estamos incluindo criadores de conteúdo digital, né? Por exemplo, gravar um vídeo, como eu estou fazendo aqui, mas muito mais do que isso, tá? É que eu quero mostrar para vocês que isso é uma vocação, a vocação mais antiga do homem, tá? Isso é da natureza do homem. Isso tem a ver com criar soluções empresariais do mundo moderno, tá? Porque o empresário, ele cria soluções, não é isso? Não tem a ver com mamãe e papai que cria filhos, tá bom? Cria uma família. É muito mais do que isso. E eu quero, nesse vídeo, tentar te explicar. Também é o criador de conteúdo, tá? Que eu quero trazer isso para discussão para o canal. Mas eu quero mostrar para vocês e convencer vocês que nós todos somos criadores por natureza, tá? Por design, por realmente, por fundamento, por criação mesmo, né? Fomos criados como criadores e eu quero tentar explicar isso nesse vídeo, né? Eu vou fazer outros vídeos nessas próximas séries aí desse canal também, tá bom? Então, eu sou o Matheus Cordeiro, se você gosta desse tipo de conteúdo, aqui falamos sobre a vida real, refletimos, né, com livros, com a Bíblia, enfim, com as verdades sólidas que nos trouxe até aqui, tá? Então, você pode curtir o canal, se inscrever, deixar o like, compartilhar, comentar, show? Então, vamos lá. Eu tenho a base do ser humano, tá? Você acreditando em Deus ou não, tá tudo bem, tudo certo, evangélico, católico, não tem problema. É conhecer e revelar. É a base do ser humano. Eu vou te explicar isso por quê. Por que disso? Eu que acredito no Criador e eu quero atrelar essa imagem nossa de Criador com o Criador, o primeiro Criador, e aí você vai me entender, porque a palavra fala em Gênesis, né, que nós somos feitos à imagem de Deus, a imago Dei. Perfeito? Você está comigo até aí? Então, somos seres criados, tá? O ser humano, ele é feito à imagem do Criador. Normalmente nós falamos a imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus, imago Dei. Mas nós podemos, né, dizer sem nenhum problema que somos criados à imagem do Criador. Imago Creators, sabe assim? A imagem do Criador, a imagem daquele que cria. Porque, como ele se apresenta em Gênesis, né, é como um agente, né, um espírito que traz ordem ao caos, ok? Ele cria a ordem, ele cria as soluções ali, onde havia bagunça, onde havia, enfim, o caos completo instaurado. Então ele traz a luz, ele traz a ordem, ele traz, enfim, a vida à existência. Ele cria isso, perfeito? Então, o primeiro criador, ele é de fato o criador que nós conhecemos, tá? Ele é o criador e ele traz essa ordem ao caos. Percebe? E na sequência, ele, criador como ele cria uma criatura à sua imagem e semelhança. Perfeito? Então, por que nós criamos família? Por que nós criamos filhos? Por que nós criamos soluções como empresários? Por que nós criamos conteúdo como criadores de conteúdo? Por que nós criamos? Porque somos feitos à imagem do Criador. Você percebe a importância e o peso disso? Isso não tem a ver, de forma alguma, como uma simples criar soluções, simples ações nossas diárias de como quem cria filhos, não tem a ver como quem cria conteúdo. Isso não é tão simples assim, ok? Pode ser simples assim, podemos ver dessa forma, com certeza, mas está atrelado à nossa essência, à nossa vocação, vocacionado a isso. E aí, nesse vídeo, eu vou te explicar um pouco mais dessa teoria, desse entendimento, como é que a gente chega a isso, tá? Como é que nós resgatamos essa vocação primeira nossa, como nós chegamos à nossa origem de fato, tá? Jamais por necessidade, mas sim por vocação, por origem, por saber de fato quem somos. Percebe? Isso vai te ajudar como criador de conteúdo, como eu me posiciono aqui na internet, na vida. É muito mais do que a internet, porque aqui é só um revelar do que nós procuramos viver de fato, como imagem e semelhança do Criador. Perfeito? Então nós, né, somos cheios e revelamos aqui. Ok? Também na internet, também nas conversas, assim por diante. Então, eu queria passar por alguns tópicos interessantes. Eu vou fazer vários vídeos sobre isso, porque eu acredito nisso de fato. Como é que, então, nós vamos exercer, como é que nós vamos viver essa essência de uma mãe que cria filho,
pai e mãe que criam filhos, os empresários. Eu estou dando esse exemplo que é o que mais nos abrange, eu acredito, a maioria das pessoas. Papai e mamãe, empresários, ok? Criadores de conteúdo, falando aqui na internet. E diversas outras soluções, diversas outras, enfim, diversos outros lugares, outras pessoas, está atrelado ao ser humano. Você percebe que a identidade não tem a ver com o que você faz, mas é a natureza do ser humano, a identidade, como ele foi criado. Então, isso vai abranger qualquer área, qualquer uma de nossas áreas que nós podemos viver e praticar, trabalhar, entendeu? Desde um CLT, desde um empresário, desde uma mãe, uma avó, um pai, um tio, desde, enfim, qualquer coisa que seja, qualquer coisa que nós estamos em um contato, um diálogo, um relacionamento com pessoas. Então é tudo, percebe? E eu quero tentar atrelar isso. Bom, fomos feitos à imagem do Criador, e o Criador, ele cria a criatura, e ele fala para a criatura assim, olha, você tem que ser cada vez mais parecido comigo, ok? Você tem que ser cada vez mais parecido com o Criador. Então, a sua missão na Terra, objetivo, a sua identidade na Terra preste atenção, conhecer e revelar. Ponto. É nisso aí que a gente toca, é nisso aí que norteia toda a nossa vida. Duas coisas muito simples, conhecer e revelar. E aqui a gente vai desaguar em tudo, vai desencadear uma série de frentes, de possibilidades, de formatos, assim, não importa. Esse é o menor dos nossos problemas. Como é que você vai empenhar isso? Como você vai ser a imagem do Criador? Como você vai ser como o primeiro Criador? Como você vai conhecer e revelar? Ok? E não tem a ver com igreja, isso não tem a ver com enfim, um santo, não tem a ver com pastor, não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso, tem a ver com o ser humano. A sua identidade, na sua origem, como o Criador desenhou ele desenhou como quem deve conhecer e revelar. E aí você conhece o Criador, como é o Criador, quem é o Criador, o que o Criador faz, enfim, a série por diante, para que você seja moldado, para que você seja trabalhado e parecido com o Criador. Percebe que você vai a semelhança vai acontecendo de fato. A poda, enfim, a modelagem, tudo isso vai acontecendo quando nos propomos a conhecer mais do Criador. Parênteses, conhecer o Criador. Bom, podemos conhecer o Criador de diversas formas, lendo as suas escrituras, a sua palavra, conversando com Ele, falando com Ele, orando, rezando, intercedendo, contemplando a natureza, a sua própria criação, assim por diante, diversas formas. Não precisa ser só a palavra, pode ser livros, está aqui, Deus está falando, Deus revela, Deus ensina, Deus nos instrui, ok? E vídeos, aulas, qualquer coisa assim, a gente consegue. E principalmente também, não pode deixar fora desse parêntese, o contato com o ser humano, tá? O Criador fez a sua criatura, né? Nós humanos, e se todos buscam a grande parte, né? A essência do Criador, então, à medida que eu converso com alguém, ele também é a imagem do Criador, a imagem do Criador está ali em alguma medida. E na medida que a gente conversa, troca experiência, vida juntos, uma vida com o outro, vai trocando, vai vivendo, vai caminhando junto, estou sendo revelado ali, está sendo revelado a mim um pouco mais da imagem também do Criador, como está sendo revelado a ele. Percebe? Não é tão simples assim. Tudo isso é muito complexo do que eu estou falando aqui. Pode ser simples no nosso aplicado dia a dia da vida, como eu estou trazendo aqui para vocês. É certo que tem uma série de teologias por trás, séries de estudo, uma série de coisas assim por diante. Mas aqui a gente está simplificando, bom, para fazer sentido para a nossa vida diária, para a nossa vida real. Aquilo que a gente não está na Torre de Marfim estudando como quem, enfim, um acadêmico que vai, sei lá, sabe assim, a nossa proposta não é passar nenhum concurso nem nada nesse sentido. A nossa proposta é conhecer o Criador, entendeu? É aquilo que a gente consegue conhecer, absorver e aplicar na nossa vida e viver melhor e ser mais parecido com o Criador. Fecha parênteses. Então, o conhecer o Criador é isso. Percebe? Uma leitura. Aqui eu estou falando um pouco mais rápido, tentando resumir nesse vídeo. Eu vou falar muito mais, uma série de possibilidades. É nos livros, é na leitura, é não se relacionar com o Criador. Quando isso acontece, você vai sendo moldado a essa semelhança, ok? Mais parecido com o primeiro Criador, com o Criador original. Sabe? Com o Criador original, com o primeiro de todos. Aquele que sabe o que é criar de fato é o Criador. Ele é quem sabe como é que criar coisas do nada, a partir do nada, sabe assim? Trazer ordem ao caos, é ele quem sabe, eu não sei, você não sabe, em alguma medida, né? Mas quem sabe de fato e com quem nós devemos aprender é com esse Criador, percebe? Tá comigo até aí? Então, é o nosso
nós fomos intimados a isso, nós fomos criados para conhecê-lo, tá? Nós fomos criados para nos tornarmos parecidos com Ele, conhecendo Ele, relacionando-nos com Ele. Só que não acaba aí. Ele também fala pra gente, a sua palavra, o Criador fala pra gente, bom, se eu sou o seu Criador, eu sei o que você deve fazer, ok? Então você vai conhecer, só que você não vai só conhecer, você vai conhecer e revelar. Você vai conhecer, ser e revelar. É que resume aqui para o revelar, mas conhecer, ser e revelar. Quando você conhece, você se posiciona, você é uma pessoa. Você sabe mais da sua identidade, da sua origem. Estou falando de vocação da origem. Não estou falando de qualquer outra coisa, de, bom, o que eu vou fazer para me empenhar num trabalho, o que eu vou fazer de fato, botar as mãos no trabalho. Isso são tudo ferramentas, tarefas, possibilidades, dons e talentos que o Criador deu para cada um de nós. Antes disso tudo, tem a sua origem, cara, tem a sua identidade original. E aí só quem pode revelar para você e para mim é o próprio Criador. Ninguém mais pode revelar. Eu não sei para que de fato um animal serve, aquele animal específico, porque eu não sou o Criador dele, eu não sei. O Criador sabe. O Criador sabe a razão de tudo aquilo vir à existência, ok? Então, nós conhecemos, então no segundo momento o Criador fala, agora vocês vão revelar. Vocês vão se encher, vocês vão subir a escada dos anjos, vão descer e subir nos altos lugares, conhecer o Criador, enfim, tudo que está disponível para conhecer. E agora, isso vai ser moldado, vai ser trabalhado em vocês, e vão se tornando esse parecido com o Criador, parecido com Cristo, e agora vocês vão revelar. Agora vocês vão passar adiante. E aí entra nossos dons, talentos e aquilo que o próprio Criador nos capacitou para sermos nessa terra. Percebe? Você é um empresário, você é um gari, você é um advogado, você é um professor, você é um criador de conteúdo, você é um pastor, enfim, não importa. Não importa. A origem, a essência que o Criador fala para mim e para você é conheça. Conheça, busque na sua origem, busque quem você é de fato. Sabendo quem você é, você já é. Você não vai ser e se tornar, você não precisa fazer algo, você é, você conhece, agora você sabe, agora você é. Quando você conhece, agora você vai revelar. E aí é intencional, Antes também era intencional, com certeza, mas está muito atrelado à nossa natureza. Agora, no sentido de ser prático mesmo nas coisas. Bom, então você simplesmente quer entender como isso pode ser aplicado. Simplesmente você quer entender como isso pode ser aplicado na sua vida. É exatamente assim. À medida que você conhece ele, você vai sabendo quem você é, agora você tem a obrigação, a real intenção e obrigação de revelar o Criador a outros. Entende? Por exemplo, na medida do possível, aquilo que eu consigo, naquilo que me cabe, é o que eu estou fazendo aqui. Eu busco, eu conheço, eu me torno, eu sou e passo adiante. Passo adiante. Uma luz não foi feita, não foi gerada, não pode ficar escondida debaixo de um cômodo. Ela tem que colocar nos altos lugares. A luz não é porque ela é perfeita, não é porque ela é santa e não é porque ela... Não. É simplesmente porque ela foi feita para iluminar. Você entende que é a diferença? Não é porque ela está pronta, não é porque ela está perfeita, não é porque ela é a melhor luz de todas. Não, é simplesmente porque o dever, a função, a sua origem, a sua razão de existir da lâmpada, de uma luz, é iluminar. Portanto, ela precisa estar num lugar onde ela possa cumprir o papel dela, perfeito. Onde ela possa cumprir o melhor papel, que é estar ali é onde ela vai mais iluminar. É ali, então é ali que você vai ficar. Você não vai ficar escondido aqui. Você não pode ficar escondido aqui, você não foi feito para isso. Você não foi feito para isso. Você também pode estar nesses lugares, quando você estiver conhecendo e buscando, enfim. No segundo momento, no segundo passo, a gente precisa revelar. Passa adiante. Não tem, eu falei isso em outro vídeo, não tem ninguém como você nessa terra. Não tem. Você pode achar que é a pessoa mais humilde, que é a pessoa menos inteligente, você pode achar que é a pessoa mais inteligente, que mais sabe de todos. Não existe ninguém como você, não existe ninguém como eu. É tão escasso como uma única unidade pode ser. Não existe nada mais valioso e escasso do que aquilo que nós temos, uma única unidade. Uma só unidade, não tem como. Então, tudo que você viveu, passou, experimentou, conheceu do Criador, viveu de experiência com o Criador e tudo que foi feito durante a sua vida, tudo que foi revelado a você através de infinidade de possibilidades, de leituras, de pessoas que passaram pela sua vida, experiências que você teve, contato com gênios que a gente fala nas leituras, contato com pessoas... Enfim, são tantas, vastas, infinidades de possibilidades que isso formou você. Isso formou quem você é. E, no entanto, é você que tem essa perspectiva do Criador
ok? As experiências que você viveu te dá uma perspectiva, te dá um conhecimento diferente. É sua obrigação, é seu dever passar isso adiante, revelar isso. Com o seu dom, com a sua habilidade, com o seu talento. Como, Mateus? Como é que eu vou passar isso? Bom, você quer ligar uma câmera? Você quer ligar uma câmera e falar sobre e revelar isso através de um microfone, uma câmera? Faça isso, faça no Instagram, faça no YouTube, aqui, assim como eu estou fazendo, faça, vai adiante. Todos somos criadores por essência, por natureza, todos somos criadores. Seja um criador de conteúdo, seja um empresário. Você é um empresário? Bom, então você vai criar soluções para os seus clientes, perfeito? Você vai trazer ordem ao caos. É uma bagunça, é negócio desonestos, é falcatrua, é uma série de coisas, é uma bagunça, é um caos. Traga ordem, crie ordem ali, crie soluções, crie uma experiência melhor possível para o cliente. Quando você está criando isso, você está trazendo ordem ao caos e você está revelando. Você está entendendo? Aquilo que você conhece por essência do criador e quem você está passando adiante como experiência para um cliente, por exemplo. Percebe isso? Bom, então você é um pai de família, mãe de família, você está em casa, você, enfim, está lá criando seus filhos. Bom, aí a autoridade, a responsabilidade é infinitamente maior, talvez. Você está criando ali uma pessoa, você está tocando na eternidade daquela pessoa, daquele filho, né? Que o Criador colocou em tuas mãos para você organizar, para você administrar com mordomia e ajustar as coisas. Não fica preocupada não, que o Criador, ele sabe o que está fazendo. O Criador é o mais interessado em pessoas, inclusive o seu filho e o meu filho, ok? Então, nele, ele é o mais interessado em fazer esse menino, essa menina crescer e ser próspera, em conhecê-lo, em revelá-lo, em andar nos caminhos do Criador e assim por diante. Ok? Você é um cooperador nisso tudo. Somos agentes ali que trazem ordem ao caos também na medida do possível, como? Conhecendo e revelando. Você é um criador de ordem ao caos, como? Conhecendo e revelando. Por natureza, somos seres que devem conhecer para poder revelar. Então você vai conhecer. De repente, você optou por um homeschooling, você vai conhecer as matérias, você vai conhecer o Criador, você vai ler a palavra, você vai ter, enfim, você vai buscar a sabedoria do Criador e você vai passar para aquela criança, seja sentado à mesa, seja, enfim, nas atitudes, porque é conhecer, ser e revelar, ok? Então, nas atitudes, no jeito que nós tratamos o cônjuge dentro da casa e assim por diante. Então, você vai formando e forjando o caráter de uma criança, do seu filho e da sua filha. Bom, como? Revelando o Criador, aquilo que tem a origem de todas as coisas em suas mãos, aquele que criou todas as coisas, aquele que sabe o que é melhor para a sua criatura. Cara, isso é fenomenal, isso é incrível, isso não é uma coisa, perceba que o Criador, o ser, essa pessoa que cria, que traz ordem ao caos, que conhece, que revela, é a missão, é a ordem, é a natureza no qual nós fomos criados. É simples assim, conhecer, ser e revelar, conhecer e revelar. Você conhece, busca, nutre essa pessoa, agora você sabe, você é maduro, você sabe, você é. E você vai passar isso adiante, vai passar disso. Você não pode se esconder, você não pode se omitir, a responsabilidade agora é sua. A responsabilidade agora é sua, a responsabilidade agora é minha. E tem outras pessoas em minha responsabilidade. Percebe? Se é num negócio, se é outras famílias, se é uma criança, não importa. Não importa, é sua função e a sua identidade é conhecê-lo para poder revelá-lo. E aí, tudo isso aqui fica natural. Tudo isso vai ficar mais natural. Se é na criação do filho, se é no seu empresário, sendo empresário, ou se é aqui na internet criando conteúdo, ok? No sentido de que isso aqui não é necessidade. A sua empresa não é necessidade. Criar seu filho não é necessidade. É mais do que necessidade. É identidade, é vocacional, é vocação. Percebe? É antes. Vem coisas antes aí. Antes de ser uma necessidade, você tem que pagar as contas, você tem que criar um filho por causa da responsabilidade, você tem uma série de coisas. Bom, mas antes você não faz somente por necessidade. Você tem que entender, porque senão estamos fadados ao fracasso. Criar conteúdo para o YouTube, criar filhos, misericórdia. Criar uma empresa e resolver um monte de problemas com seres humanos, coitado de nós. Está fadado ao fracasso. Ter que vender, bater venda, meta todo mês, não dá. Antes tem que ser a vocação. Você foi feito para isso, para no seu dom, na sua habilidade, no seu negócio, na sua função, naquilo que você foi designado, você tem habilidade, competência para fazer, é ali que você conhece e revela, ponto. Aí depois disso as coisas vão fluir, os clientes vão ter a melhor experiência, as vendas vão acontecer, enfim, assim por diante. Os filhos não vai ser criados do jeito que nós queremos, não, vai ser aquilo que Deus deu
realmente o que tem para cada um deles, ok? Porque temos a nossa expectativa, temos nossos milhões de desejos, mas Deus está trabalhando com uma outra frequência, Nós temos uns desejos, umas motivações muito meramente humanas e carnais, imediatistas. Um sucesso é muito dinheiro, um filho é aquele que fala em várias línguas e está em outros lugares. Calma. O Criador está trabalhando em uma outra frequência, sabe assim? Então, eu vou falar mais disso nos próximos vídeos. Nesse canal, eu vou dividir esse canal, por enquanto, em duas frentes, que é o conhecer e revelar. E eu vou deixar uma tagzinha assim nos vídeos, quando for muito mais essa pegada aqui de revelar. Eu vou deixar uma tag de ordem ao caos, tá? Ou criadores de ordem, alguma coisa nesse sentido, ou conhecer e revelar. Para a gente ver, né, para todo mundo entender que esse vídeo é mais essa pegada de quem quer te motivar, quem quer te incentivar e quer mostrar para você, olha, você tem que fazer algo, você tem que levantar e agir nessa direção, com aquilo que você tem, do jeito que você sabe, com o que for lhe confiado, ponto final. Não é amanhã, não, é hoje. Aí eu vou deixar essas tagzinhas que é esses vídeos mais de revelar, de impulsionamento para isso, de quem quer realmente te incentivar a isso. E outros é aquela pegada do conhecer mesmo, aquilo que vai nos dar cada vez mais substância e raiz profunda para a gente nos manter nisso tudo. Ok? Forte abraço.